Estão formadas as semis, mas vamos então pro resumão da volta das quartas de final da Champions. O Borussia Dortmund tinha uma missão quase impossível, reverter o 4 a 0 que tomou pro Barça no jogo de ida. E eu achei que o jogo ia estar meio que num clima de funeral, mas com o Borussia Dortmund, geralmente na casa deles não tem disso não. Eles não se acanharam e acreditaram desde o começo, indo pra cima sem deixar o Barça respirar. E antes dos 10 minutos o Pascal Gross entrou na área, tirou do goleiro, o Szczesny saiu errado e cometeu o pênalti, bem pênalti mesmo, tá? Não tem discussão, e não foi o primeiro que ele faz nessa Champions, mais ou menos dessa maneira. O Guirassy foi pra batida e deu uma espécie de cavadona perfeita ali pra aumentar a esperança alemã e botar ainda mais fogo num jogo em que o BVB e a torcida estavam acreditando a todo momento. Os caras continuaram martelando e fizeram um primeiro tempo fantástico, neutralizando o Barcelona completamente, a ponto do Hansi Flick, em certo momento, inverter o Rafa com o Yamal nas pontas, pra ver se mudava algo, né? Chegou no intervalo, 10 finalizações amarelas contra uma blaugrana. Bizarro. E no segundo tempo, o Borussão continuou pressionando, o Szczesny salvou algumas, mas num escanteio cobrado no segundo pau, o Ben Sebaini cruzou de cabeça pro Guirassy no segundo pau novamente aparecer, botar pra dentro, diminuir a vantagem do Barça e aumentar ainda mais a esperança do torcedor aurinegro. O Barcelona não jogando absolutamente nada. Não é possível, cara. Será que o BVB vai conseguir remontar? Mas o futebol às vezes tem gotas de crueldade. E mesmo jogando melhor, num dos poucos ataques do Barça, a bola chegou na área e o Ben Sebaini, na ânsia de tirar a bola do Lewandowski, mandou contra o próprio patrimônio. O Barça diminuiu assim para 2 a 1 e esse gol meio que foi água no chope alemão. Depois disso aí, o Borussão deu uma murchada, o Hansi Flick deu uma apelada também, né? Colocou o Pedri que veio do banco e o Barcelona passou a ter mais a posse e esfriar o jogo, que ficou mais sob controle deles até o fim. Com exceção de um lance talvez, quando o Duranville recuperou uma bola lá na lateral, levou pra ponta, saiu rabiscando, entrou na área e cruzou nos pés do Araújo. Só que o Araújo talvez tentou sair jogando e deixou nos pés do Guirassy. O Guirassy, num dia completamente iluminado, recebeu um presentaço, fez o seu hat-trick, se tornou artilheiro isolado da Champions League e deixou o Dortmund vivíssimo na disputa. Mas a verdade é que dali pra frente eles não conseguiram criar muito, com o Barcelona dando uma cozinhada no jogo. O BVB, na minha modesta opinião, fez uma partida brilhante, exemplar. E os caras caíram da Champions, é verdade, mas com a cabeça muito erguida, cara. Foram muito aplaudidos pela torcida e comemorados, e com razão. Foi uma resposta fantástica àqueles 4 a 0 que eles tomaram na ida. Já pro Barcelona, liga-se um alerta porque foi um jogo muito ruim, inclusive do trio de ataque dos caras que geralmente tá brilhando, né? Mas o que conta mesmo é que eles estão nas semifinais e são um candidato fortíssimo pra chegar na decisão. Já o PSG chegou com uma boa vantagem pro Villa Park, em momento algum pensou em defender a vantagem, né? Os caras foram pra cima e continuaram dominando a posse de bola como sempre, abrindo o placar com o Hakimi num vacilo da zaga com o Dibu, que deixou a bola no pé dele. É incrível que o PSG não basta ter esse trio de ataque em ótima fase, né? Eles também têm laterais artilheiros. E num ataque bem rápido, o Dembélé tocou pro Nuno Mendes, que finalizou no cantinho, fez o 2 a 0 e deixou o PSG bem confortável no jogo. Porém, por mais que o Aston Villa tenha tocado por engano o hino da Europa League antes do jogo, ao invés do hino da Champions, os caras não fizeram a partida de Europa League. Muito pelo contrário. O Aston Villa não quis nem saber que o placar agregado estava elástico e conseguiu reagir. Primeiro o Tielemans foi carregando pelo meio campo, recebeu na ponta e chutou quase em cima do pátio. E aí nesse desvio a bola enganou o Donnarumma e o time inglês diminuiu. Aí no segundo tempo o PSG até começa melhor, mas o Maguinho, que tá jogando muito bem por sinal, foi carregando, ninguém parou o homem, ele falou, vai daqui mesmo, mandou uma bucha encobrindo o Donnarumma e fazendo 2 a 2. Tenho a impressão que desviou um pouquinho no pátio novamente. E logo depois os caras viram o jogo, cara, inacreditável, mas o Rashford, que chegou no Aston Villa por empréstimo e tá jogando muito, faz uma baita jogada ali pela ponta direita, entra na área e toca pro Konsa, que é zagueiro, mas chapou como um atacante e virou o jogo. 3 a 2, uma classificação que parecia garantida pro Paris, virou sofrimento. Foi um jogo em que os dois goleiros brilharam bastante, né? O Dibu salvando os ataques do PSG ali, o Donnarumma também parando algumas boas, e no final das contas o 3 a 2 se manteve até o final, com o Villa terminando a partida mais ou menos com o gostinho do Borussia Dortmund na boca, né?
Foi eliminado, mas caiu de cabeça erguida com uma vitória gigantesca e com a sensação de que ficou perto de conseguir algo muito especial na temporada. E por falar em especial, o Paris Saint-Germain, que fez uma fase de liga horrorosa, tá nas semis da Champions, hein? Lá atrás, quem poderia imaginar? Já o Bayern foi pra Milão tentando reverter o 2 a 1 que eles tinham tomado na Alemanha. E sinceramente, contra essa Inter, que é um time todo organizadinho e que defende muito bem, era uma tarefa dura demais. E a Inter começou fazendo um jogo muito truncado ali, do jeito que eles gostam, né? Enquanto o Bayern tentava, só que a Inter se defendendo bem. E o Sané ali destoando do restante da equipe e decepcionando mais uma vez. Porém, mesmo com o time do Inzaghi fazendo tudo certinho, chegou no segundo tempo e a bola parou no pé de quem? Harry Kane, que no jogo de ida perdeu um gol claríssimo, mas agora na volta deu uma ajeitadinha e mandou pra dentro pra deixar tudo igual. O Di Marco não quis marcar tão de perto, né? Deu um espacinho e assim mesmo o Kane guardou. E a Inter é um caso curioso, porque eles sabem atacar e muito bem. Só que de vez em quando eles não querem, mas quando precisa, eles vão pra cima e dão um jeito. E num escanteio, a bola sobrou no pé do outro artilheiro, o Lautaro, que deu um pouquinho de sorte e fuzilou pra empatar o jogo e voltar à frente do confronto e acender a chama no coração do torcedor interista, que, cara, logo depois em mais um escanteio, o Pavard subiu e testou pra fazer o 2 a 1. Novamente a Inter repetindo o placar e ainda por cima ativando a lei do ex, com o Pavard, claro, não comemorando, né? Não comemorando pouco. E ainda deu tempo do Eric Dier, ele mesmo, fazer uma partidaça inclusive, colocar de cabeça pra dentro pra empatar a partida pro Bayern de Munique e tentar uma emoçãozinha nos minutos finais, tá? E na real foi uma emoçãozaça ali, um final caótico. O Bayern meteu até o goleiro jovem Urbig na área em cobrança de falta, mas a Inter fez o que sabe fazer muito bem, se defendeu certinho, segurou o 2 a 2 e avançou pra mais uma semifinal de Champions sob o comando do Inzaghi, que se mostra um treinadoraço e até na minha opinião o cara mais capacitado para tentar dar um nó no Barcelona nas semis. Veremos. Não subestimem essa Inter não, tá? Mas se não deu para Dortmund, Aston Villa e Bayern de Munique virarem os placares do jogo de ida, alguém ainda duvidava do Real Madrid em pleno 2025? Eu não, e eles começaram já metendo gol com o Mbappé, mas estavam uns 3 metros impedidos só, né? E aí logo depois o Courtois já tava trabalhando e salvou em cima da linha no escanteio. E aí o jogo seguiu normal e do nada o árbitro foi no VAR. E todo mundo ficou tipo, o que tá acontecendo, né? Pênalti pro Arsenal. Ele foi e marcou. Ninguém em campo pediu aquele pênalti. Foi super esquisito, mas o VAR viu, chamou e o árbitro marcou. Só que tu já sabe, né, cara? O Courtois na Champions é um bicho diferente e não teve jeito. O Saka foi corajoso, tentou meter uma cavadinha, mas ele não aprendeu com o que o Guirassy fez no dia anterior e bateu muito mal. Fraco na direção do goleiro, a meia altura. Uma batida realmente horrorosa. E na frente do Courtois tem que fazer muito melhor do que isso aí, né? O Bernabéu tava pulsando, os caras estavam cantando e empurrando muito o time, né? Porém, o Real Madrid não vinha conseguindo criar muitas chances, até que isso mudou quando foi marcado um pênalti pros caras. O Rice deu uma seguradinha no Mbappé, que na minha opinião se jogou ali e o juizão viu o pênalti, não sei como. Só que foi pro VAR e depois de um tempão em que eles estavam analisando ali o que estava acontecendo e que tava meio confuso, ninguém entendeu muita coisa, né? Na transmissão apareceu que o pênalti foi anulado por impedimento, só que na verdade, aparentemente a transmissão errou e o juiz anulou porque realmente não foi falta no Mbappé, tá? O Real Madrid tinha a energia e tinha ali a vontade, mas eles não tiveram qualidade, ficaram o jogo inteiro dando chuveirinho na área, chute de longe, ligação direta pro ataque sem conseguir levar perigo real pro Raya na maior parte do jogo. E quando chega o segundo tempo, em que o Real Madrid supostamente deveria estar até melhor para buscar finalmente o seu primeiro gol, foi aí que o Arsenal conseguiu melhorar e controlar ainda mais a partida. E não só isso, como abriu 1 a 0 aos 60 e poucos minutos. Quando o Saka começa uma jogada lá na ponta direita, ela roda pelo meio campo inteiro e cai nos pés do Merino, que deixa o Saka na cara do gol. E meu amigo, tem jogador que depois de perder um pênalti treme, mas o Saka mostrou uma personalidade absurda, porque simplesmente no Bernabéu lotado saiu na cara do Courtois e teve a pachorra de meter mais uma cavadinha. E dessa vez ele acertou de forma perfeita. Fez 1 a 0, 4 a 0 no agregado e agora, meu amigo, haja mística, né, pro Real Madrid conseguir virar isso aí. Não ia dar, acho que tava bem claro, só que aí meio que do nada o Saliba, que tava jogando muito na partida, demorou com a bola no pé na defesa, o Vini chegou junto, roubou e empurrou pro gol vazio, né?
Então mesmo o Real Madrid num dia ruim, ainda assim os caras conseguem receber um presentaço desse, mas não foi o suficiente. Daí pra frente, o Real pouco conseguiu criar, nem na empurrância, naquela pressão na base de chuveirinho, com os zagueiros na área, eles conseguiram botar muito medo no David Raya não. E com o time merengue morto fisicamente e totalmente desorganizado no final, foi o Arsenal que brilhou mais uma vez. Com o Merino botando o Martinelli pra correr, ele ganhando o Fran Garcia, saindo na cara do Courtois e fazendo o 2 a 1 para consagrar não só a volta do Arsenal para uma semifinal, depois de mais de uma década sofrendo na Champions League ou sequer classificando, mas também um gol para dar uma vitória gigantesca dentro do Santiago Bernabéu, algo que faz esse elenco ganhar ainda mais força, ainda mais casca e chegar fortíssimo para a semifinal contra o PSG. Enquanto isso, o Real Madrid decepcionou muito, não só individualmente os craques não apareceram, mas o pior é que coletivamente eles não conseguiram encontrar respostas para a arapuca tática que o Arteta armou. O Real Madrid foi neutralizado. Acho que essa é a melhor palavra para descrever essa atuação. Semifinais muito rapidamente. Acredito que Arsenal e PSG é bem equilibrado. Creio que o Arsenal é mais time em geral, tem um trabalho de mais longo prazo, porém o PSG desde janeiro vem muito bem. Creio que tudo pode acontecer. Já do outro lado da chave, a gente tem o Barça voando aí, né, fora nesse último jogo contra o Dortmund, para enfrentar uma Inter de Milão que, olha, eu não subestimaria. Eu acho que a Inter tem toda a capacidade de amarrar esse Barcelona e no mínimo causar muitas dificuldades para Rafinha e companhia. Obrigado por vir aqui e saiba que o novo artilheiro da Champions com 13 gols é o Guirassy, mas foi eliminado, né? Então ele tem que torcer para Rafinha ou Leva aí não marcarem mais gols. Craque da rodada eu vou ter que escolher o Guirassy mesmo, né? Não tem jeito. O cara foi eliminado, mas saiu com um hat-trick aí pra cima desse forte Barcelona. Foi uma noite iluminada. Inclusive o cara meteu um hat-trick e foi eliminado mesmo assim, o que é bem raro, tá? Em qualquer competição aí quase nunca acontece. E a gente fez um vídeo no canal recentemente que é sobre jogadores que meteram hat-trick e ainda assim perderam o jogo na Champions. Vale a pena assistir caso você não tenha assistido, tá? Porque dessa vez aí o Zicafute foi fortíssimo. O bolão do Eurofute tem um novo líder. O camarada se chama Pedro Tomás. Quem sabe não assumiu a liderança na reta final para ser campeão, hein? E ó, o resumão continua, hein? Nos vemos novamente lá nas semifinais.